Caro Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, caro Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, hoje é o dia dos rios, não temos dúvidas sobre isso, caros colegas de lista e, enfim, a todos os militantes, simpatizantes, a tanta gente que está aqui hoje presente no lançamento do manifesto, eu queria deixar aqui 4 mensagens fundamentais e passar também um pouco em revista os pontos do nosso manifesto. A nossa ideia é, em primeiro lugar, a de contribuir positivamente, de modo afirmativo, para estas eleições europeias com propostas, com ideias, com compromissos. E fazê-lo de uma forma honesta e leal. Isto é, nós não vamos dizer que aquilo que já está aprovado, que é uma proposta nossa nova, como fez o Partido Socialista no seu manifesto. Ao contrário, dizemos já está aprovado. Podemos introduzir aqueles que são os critérios, ou aquelas que são as inovações que queremos dar no contexto desses programas que já existem e que estão pensados para os próximos 5, 6, 7, 8, 10 anos. Mas nós vamos fazê-lo sempre com transparência, com verdade. E por isso eu queria deixar-vos aqui a primeira noção. É de que o PSD é um partido convictamente europeu, como disse aqui o nosso Presidente. Mas nós somos, ao mesmo tempo que somos convictamente europeus. E porque não temos nenhum complexo, porque somos moderados, porque não fazemos pontes, nem ligações, nem à extrema-direita, nem à extrema-esquerda, nem aos radicais de direita, nem aos radicais de esquerda, como faz o Partido Socialista. Nós não fazemos isso. Porque nós acreditamos na Europa e ninguém pode questionar a nossa convicção europeia, nós também não temos nenhum problema em dizer que somos críticos, que somos exigentes, que somos pragmáticos e por isso que somos realistas quando olhamos para o projeto europeu. Ou seja, nós queremos melhor Europa, mas nós somos capazes de, em alguns aspectos, dizer que consideramos que não se deve avançar mais na integração, ou que há determinadas ideias que seriam muito positivas, mas não são execuíveis, e, portanto, mais vale não apostar nelas, ou não estar a criar nas pessoas a convicção de que elas existem. Portanto, o nosso europeísmo é realista, é pragmático, não é como o do Partido Socialista, e aqui darei exemplos, que é utópico, que é romântico e que, portanto, é enganador. E se eu usar a palavra enganador, dadas as habilidades e os enganos a que o governo António Costa nos tem habituado, já todos compreendem que também no plano europeu haja muitas vezes a tentativa de criar uma expectativa nas pessoas que depois não tem tradução na realidade ou não é execuível na Europa, porque a Europa é uma negociação complexa, em que estão 28 ou estarão 27 Estados e, portanto, muitas vezes, aquelas que são as nossas posições são posições que nós sabemos que podem levar-nos, digamos, a conseguir algo, mas nunca o total, o 100%. Eu diria, a plenitude daquelas que são as nossas pretensões. Por isso há aqui uma visão realista e também há, às vezes, uma visão crítica. E por isso nós também estamos à vontade. Somos totalmente solidários com a família PPE, mas não temos nenhum problema de, num ponto ou noutro, discordarmos daquele que é o programa ou que é a visão do PPE. Porque nós representamos Portugal e nós queremos inspirar a Europa a partir de Portugal e da visão portuguesa, que é uma visão, eu diria, atlântica, lusófona e, por isso, marítima, aberta ao mundo, global e, portanto, naturalmente diferente da visão que têm alguns países de leste ou que se tem na Europa Central, e nós temos que negociar com eles, que transigir com eles, que fazer acordo com eles, mas não temos, naturalmente, que concordar em tudo, ou rigorosamente em tudo, com o PPE. Portanto, no nosso programa encontraremos isto: europeísmo convicto, realismo e pragmatismo, e, ao mesmo tempo, também a defesa do interesse português, ou, se quiserem, da visão portuguesa do que é o interesse europeu. É isso que nós fazemos no nosso programa e não temos, portanto, aqui nenhum complexo em dizê-lo. Dito isto,
Eu diria que o programa se estrutura essencialmente em 3 ideias. Uma ideia que eu diria que é a ideia de solidariedade, uma Europa solidária. A ideia de sustentabilidade, uma Europa sustentável, e sustentável no ambiente, sustentável na economia. Portanto, isto significa também finanças públicas em ordem, evidentemente, porque a sustentabilidade é um conceito que vale para o ambiente, mas também vale para a economia. A ideia de sustentação das nossas políticas. E, finalmente, uma Europa segura. Isto é, uma Europa que gera confiança, que dá às pessoas, que protege as suas expectativas. É uma Europa que protege as pessoas, que lhes dá segurança e confiança. Eu diria que neste momento da crise europeia, aquilo que as cidadãs, aquilo que os cidadãos, aquilo que os eleitores mais sentem é instabilidade, é alguma incerteza, é alguma imprevisibilidade. E, portanto, nós queremos políticas que promovam confiança, estabilidade, reforcem as expectativas, reforcem, no fundo, essa segurança e essa credibilidade. E por isso nós queremos esta Europa solidária, sustentável, segura. Seriam os 3 eixos dentro dos quais nós declinamos o nosso programa. Caros amigos, quais são as ideias fundamentais que eu gostaria aqui de vos deixar? A primeira é de que o Partido Socialista veio propor um novo contrato social para a Europa. É caso para dizer, com a canção italiana, palavras, palavras. São apenas palavras. Porque nós sabemos que não é possível impor, tendo em conta as diferenças que existem entre os 28, um novo contrato social para a Europa. Mas é possível introduzir políticas sociais em domínios concretos e fazer delas alavancas para a melhor proteção social. Agora, não é possível impor uma visão única. Este contrato social que propõe o Partido Socialista faz-me lembrar a estratégia de Lisboa de António Guterres. Em 10 anos, a Europa ia ser a maior potência tecnológica, iria fazer a revolução digital que mais nenhuma potência fez. Passaram-se os 10 anos, entretanto passaram-se 20, e nós continuamos atrás dos Estados Unidos e já estamos atrás da China nesse plano. Porquê? Porque há promessas utópicas, porque há uma Europa utópica, porque há uma Europa romântica. Não há o foco em políticas nas quais nós possamos alavancar expectativas credíveis, práticas, eu diria, realizáveis das pessoas. A primeira que aqui já foi tratada, e por isso eu não vou, digamos, despender mais tempo com ela, é o Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Porquê é que ele é importante? Porque ele é uma política social. Só que é numa área em que há consenso, em que nós podemos mobilizar meios, nós podemos juntar os 27 ou os 28 Estados e dizer, à volta disto, nós estamos dispostos a alocar fundos para fazer a tal ligação do conhecimento teórico ao tratamento clínico, para fazer da Europa a potência mais avançada na luta contra o cancro, para fazer dela uma referência global, para obrigar a Índia, a China, os Estados Unidos, os grandes blocos, a sempre que precisarem de conhecimento nesta matéria, recorrerem à Europa. Se nós fizermos este investimento, nós teremos capacidade para aumentar imenso o tratamento do cancro e para reduzir imenso a mortalidade do cancro. Temos aqui essas estatísticas e elas estão detalhadas também noutros documentos. Segundo ponto muito importante que aqui foi tratado também é o da estratégia comum europeia para a natalidade. É algo muito importante que, mais uma vez, vai trazer políticas sociais, lá está, a solidariedade. Mas vai trazer num domínio concreto. Todos os Estados estão de acordo. Todos têm uma crise de inverno demográfico. E, portanto, todos percebem que é preciso desenvolver políticas que vão mexer na segurança social, vão mexer na saúde, vão mexer na educação, vão mexer na rede de infraestruturas. Estou a pensar, por exemplo, em creches, estou a pensar, por exemplo, no Estatuto dos Cuidadores, estou a pensar, por exemplo, nas licenças parentais, estou a pensar nos subsídios que haverá de apoio às famílias. Ora, tudo isto é possível de ser colocado de uma forma transversal num único pacote e trazer, mais uma vez, uma alavanca social, sem ter que vir com uma promessa que é realizável de um novo contrato social em que de um dia para o outro tudo muda. E já que se fala em modelo social, permitam-me dizer que nós podemos dar um contributo português para a visão do que é a economia social na Europa. Na Europa fala-se muito no modelo público e no modelo privado, mas fala-se pouco no terceiro setor.
Em Portugal, o setor social e o terceiro setor têm uma importância fundamental. Este é o contributo específico que nós podemos dar. E nós queremos que se reconheça um estatuto europeu ao terceiro setor. E já agora aqui em particular, se me permitem, há uma bandeira que é uma bandeira muito nossa, que é o Estatuto dos Cuidadores Informais. Nós sabemos que é hoje um problema que não é apenas um problema português. Nós podemos dizer que hoje o cuidado informal praticamente representa 80% do cuidado, do tratamento em toda a Europa, 80%. E nós podemos começar por coisas pequenas. Porque muitos dizem, bem, mas era preciso pagar um salário, ou era preciso dar um subsídio, e isto é difícil, mas há uma coisa, pelo menos, há um mínimo social que nós podemos aqui tentar definir. Os cuidadores, quando estiverem doentes, ou quando chegarem à idade da reforma, ao menos terem direito à segurança social. Isto já seria uma conquista enorme, porque eles trabalharam toda a vida sem receber, trabalharam voluntariamente, ao menos quando não podem trabalhar, quando não podem estar a substituir-se ao Estado e a substituir-se às obrigações coletivas, ao menos que tenham uma compensação. Portanto, nós podemos encontrar fórmulas de dar esse relevo europeu a estes cuidadores e de procurar trabalhar desta forma. O mesmo vale, por exemplo, também no domínio social para a juventude. E aqui a Lídia Pereira já disse o essencial. Aqui, meus caros amigos, nós temos, no fundo, 3 áreas em que já fizemos avanços grandes. Uma é o Erasmus+, e no Erasmus+, nós triplicamos o orçamento para o próximo quadro. O que significa que vamos ter muito mais gente a poder usar, mas é mais importante dizer o seguinte, que muitos que hoje não podem recorrer ao Erasmus porque as bolsas de mobilidade não são suficientes, podem passar a integrar essa estrutura, essa experiência por causa disso. No primeiro emprego EURES, nós vamos ter finalmente um orçamento maciço que permitirá que as pessoas possam ter o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio fora do seu país, ou alguma formação profissional fora do seu país. E, portanto, nós podemos fazer uma espécie de Erasmus de mobilidade profissional com esta rede EURES de primeiros empregos. Temos o mesmo para o voluntariado, temos agora o Corpo Europeu de Voluntariado. Nós não estamos a dizer que nós é que temos estas ideias, elas estão aprovadas. Mas nós podemos justamente dar-lhes esse conteúdo, que aqui eu chamaria um conteúdo social. Isto é, garantir o acesso universal. Nós sabemos hoje que há muitos jovens, especialmente os jovens de condição social mais baixa, não conseguem aceder a estes programas. Que estes programas têm um elemento, eu diria, elitista ou discriminatório. E nós podemos, de facto, mudar isso. E aqui, obviamente, está também essa ideia que é do PPE e que nós abraçamos, que é a ideia do Interrail, com acesso universal ao Interrail. Isto é, cada jovem que faça 18 anos ter direito a uma viagem de Interrail paga por fundos europeus para justamente ter uma experiência europeia. E já agora aqui que estamos a falar, neste plano justamente da solidariedade, eu não queria deixar de chamar a atenção para as regiões ultraperiféricas, onde nós vamos precisar especialmente de reforçar a componente dos transportes, que está a falhar no caso dos Açores e da Madeira clamorosamente, e que está a prejudicar quer os cidadãos, estou a pensar nos estudantes, estou a pensar nas pessoas que precisam de tratamentos, estou a pensar nas pessoas que precisam de se ligar ao continente ou até à Europa, mas estou a pensar também nas empresas e no problema da carga, seja marítima, seja aérea, e onde, diga-se de passagem, o cabeça de lista da lista do PS tem enormes responsabilidades nas suas omissões ao longo destes 3, 4 anos, deixando as regiões ultraperiféricas cada vez mais periféricas e, em particular, a região da Madeira. E, finalmente, importa também perceber que nós temos este compromisso, sobre o qual já falamos muitas vezes, por isso eu não vou aqui repeti-lo, quanto aos fundos. Nós não aceitamos as teses de Pedro Marques, nem da comissária romena, que veio agora agradecer pela circunstância de ele não ter feito nenhuma força para que Portugal não perdesse 7%. Claro que ela veio falar. Como é que ela podia deixar de falar? Ela tinha de agradecer. Foi talvez o país que mais a vida nos facilitou ao aceitar uma perda de 7% nos fundos de coesão, que, aliás, se diga, vale também para a agricultura, onde no primeiro pilar, nos pagamentos diretos, há uma perda de 10%, e no segundo, desenvolvimento rural, há uma perda de 25%. Há uma coisa que podem ter a certeza, como disse aqui o José Manuel Fernandes, nós no Parlamento Europeu, liderados pelo PSD, mas em particular pelo nosso coordenador do PPE para o orçamento, que é o José Manuel Fernandes, aprovamos uma proposta negocial do Parlamento, diferente da Comissão, na qual Portugal não perde 1 cêntimo, e na da Comissão nós perdemos milhares de milhões
de euros, seja na coesão, seja na agricultura, seja, aliás, noutros fundos, ajuda aos mercados, o POSEI e outros. Portanto, nós temos uma linha vermelha. E essa linha é: não aceitamos cortes nos fundos estruturais, seja na coesão, seja na área da agricultura, e isto é uma questão de solidariedade europeia, porque não pode a Itália subir 6% e é mais rica do que nós, a Espanha subir 5% e é mais rica do que nós, a Finlândia subir 5% ou 6% e é mais rica do que nós, e nós estamos a perder 7%. Não há nenhuma razão para os países mais pobres, nas políticas de coesão e nas políticas agrícolas, sofrerem cortes e isso ser aceito e considerado, aliás, um ganho pelo cabeça de lista Pedro Marques. Isto é inaceitável e nós não vamos tolerar isto. Queria, meus caros amigos, dizer-lhes depois que nós queremos uma Europa sustentável. Em primeiro lugar, queremos dizer claramente, sustentável na área do ambiente. Nós apoiamos a 100% a posição liderante que a Europa tem nas alterações climáticas, no combate às alterações climáticas. O PSD, aliás, tem provas dadas na área do ambiente. Desde os seus governos dos anos 80 e 90, que liderou sempre a luta ambiental em Portugal. E por isso nós estamos totalmente comprometidos com os objetivos ambientais da União Europeia e com a ideia de que a União Europeia deve liderar o processo global de combate às alterações climáticas. E mais, nós queremos que isto seja feito essencialmente também com os jovens, porque nós sabemos que esta é uma luta das novas gerações e, portanto, o PSD e a sua juventude devem estar na liderança do combate contra as alterações climáticas, apoiando este acervo, este adquirido da União Europeia. No caso da agricultura, nós sabemos que fazemos da agricultura uma prioridade. Fazemos uma prioridade, atenção, não apenas porque ela é essencial para a vida de muitos dos nossos concidadãos, e por isso nós não queremos cortes nem no primeiro pilar, nem no segundo pilar. Nós queremos que se mantenha e que se possa até aumentar a remuneração dos agricultores, daqueles que dedicam a vida à agricultura. Nós queremos aumentar a autossuficiência alimentar, se quiserem vou usar uma expressão pomposa, a soberania alimentar da Europa e em particular do nosso país. Mas aqui neste plano nós temos uma ideia muito concreta, que é colocar um objetivo, que é o objetivo da missão Floresta na Europa, para que a floresta seja uma prioridade europeia. Com as alterações climáticas, com as mudanças demográficas, a deslocação do mundo rural para o mundo urbano, a que aludiu aqui o Presidente Rui Rio, é evidente que se hoje nós não tivermos uma estratégia europeia para as florestas e para o setor florestal, na qual sejamos capazes não apenas de combater as alterações climáticas, promover a sustentabilidade ambiental, dar remuneração aos proprietários da floresta, dar-lhes algum rendimento para que eles possam interessar pelo seu cuidado, nós queremos fazer da floresta uma prioridade da política agrícola na Europa. E este é um traço distintivo do PSD, porque o PSD não se conforma com aquilo que aconteceu nos últimos anos em Portugal em matéria de incêndios e em matéria de floresta na vida portuguesa. E queria dizer-lhes também que, obviamente, isto vale para o mar. O mar, como veremos, deixarei isso para o fim, será para nós, eu diria, uma prioridade essencial a trazer para a Europa. Se há algo que Portugal pode trazer à Europa, é a sua vocação oceânica. E a maior riqueza portuguesa nós sabemos que está no mar. O nosso território marítimo é enorme. A nossa zona económica exclusiva é a maior da Europa. E, portanto, nós temos todas as condições para colocar este tema, o tema dos oceanos e o tema da exploração, do aproveitamento, não apenas das pescas artesanais, tradicionais, da pesca costeira, todas essas questões que são também questões, eu diria, sociais, mas também daquilo que será o futuro, a exploração dos fundos oceânicos, a exploração dos recursos científicos que ali existem e que para nós pode ser um grande fator de riqueza. Queria também, se me permitem, dar uma palavra sobre os transportes. Evidentemente que não há integração europeia se não houver transportes. E aqui a prioridade do PSD é clara. A prioridade do PSD é que tudo que esteja mobilizado para os transportes possa ter como primeiro horizonte para nós, será a ferrovia. A ferrovia é o grande esquecido, é o parente pobre dos transportes em Portugal. E precisa por isso, e tem apoio europeu, nós precisamos ligar os nossos portos
à Europa pela via ferroviária. Nós precisamos de eliminar os obstáculos da bitola ibérica face à bitola europeia. Nós precisamos de eletrificar uma grande parte da nossa rede ferroviária. Pois, meus caros amigos, se as coisas não estavam bem no passado, com este governo elas pioraram gravemente. E o responsável está aí. É o candidato, cabeça de lista do PS, às eleições europeias. Ele é o responsável pelo abandono da ferrovia nos últimos 3, 4 anos. E deixo aqui uma dica aos senhores jornalistas presentes. Se tiverem dúvidas sobre o que eu digo, ouçam com atenção o que disse hoje o ministro Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia. Maior condenação da herança que lhe deixou o atual cabeça de lista às europeias seria difícil. Tem aí um bom exemplo. Não precisamos ser nós a criticar a política de transportes e a política de infraestruturas de Pedro Marques, basta o seu sucessor para o fazer e até o faz de forma, eu diria, eloquente, por isso vale a pena ouvir aquilo que ele disse hoje na Comissão de Economia. E depois, claro, temos a ciência e a inovação. Vou dispensar-me de aqui ir mais longe do que foi o Presidente quando invocou o nosso comissário e mandatário Carlos Moedas. Temos também depois, evidentemente, toda a questão do mercado interno, onde, atenção, para nós é muito importante, questão que se liga muito ao ambiente e à sustentabilidade, o mercado, a união da energia e, especialmente, as conexões energéticas entre a Península Ibérica e o continente europeu, que permitem diversificação de fontes e que seriam para Portugal uma enorme fonte de rendimento, e seriam para a Europa, do ponto de vista estratégico, até do ponto de vista da segurança, eu diria, de defesa. Não é apenas de segurança no sentido de segurança das instalações, mas de defesa, de geopolítica, seriam extremamente importantes. E, portanto, eu deixo aqui o mercado interno na área da energia e, claro, o mercado único digital. É fundamental completar. Nós, reparem, hoje não temos barreiras físicas, mas continuamos a ter barreiras digitais. Nós conseguimos eliminar uma barreira digital muito importante, foi a eliminação do roaming. Para um país que tem tantas comunidades espalhadas pela Europa, deixar de pagar roaming quando se faz uma chamada foi um grande ganho desta legislatura. Mas não basta isso. Há muitos outros obstáculos digitais deste tipo. E, portanto, para se criar uma verdadeira integração, um verdadeiro mercado único digital, nós temos que remover esses obstáculos. Temos que pegar no roaming e fazer dele um caso paradigmático de eliminação de barreiras no mercado único digital. Meus caros amigos, também aqui é muito importante que tenhamos presente aquilo que já foi referido pelo José Manuel Fernandes, que é, temos agora o InvestEU, o sucessor do plano Juncker, vou chamar assim por simplificação, que dispõe de 700 mil milhões de euros. Mas nós não fazemos o que fez o PS, que diz que quer um novo plano de investimentos quando ele já está aprovado. Não é isso que nós estamos a fazer. O que nós estamos a dizer é 2 coisas para este plano de investimentos. Uma, que se deve verdadeiramente à argúcia do nosso candidato aqui do Minho, José Manuel Fernandes, que foi inscrever os objetivos de coesão territorial, social e económica no plano de investimentos. Portanto, a coesão territorial, económica e social não está só nos fundos europeus. Também está no plano de investimentos. Nos 700 mil milhões de euros que podem ser mobilizados para o investimento, também têm de ter como objetivo a coesão territorial, a coesão económica, a coesão social. E isto é um contributo essencial do PSD para a aplicação destes fundos no futuro. E, finalmente, permitam-me dizer uma coisa, que temos que dizer aqui, porque há sempre uma ligação nacional a estas matérias europeias, é que o governo português, enquanto tal, do plano Juncker, usou 0 euros. E podia ter usado. Foram os privados que usaram. E renunciou a utilizar um instrumento, que era a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que foi posta numa prateleira e arrumada, que foi praticamente, eu diria, encarcerada. Foi posta numa prateleira, foi encostada, digamos assim. Quando ela podia ser, enquanto banco de fomento, o verdadeiro dinamizador deste plano, e nós podíamos estar a aproveitar muito mais, com grande repercussão na economia portuguesa, aquelas que são as verbas disponíveis para os planos de investimento, se nós tivéssemos a Instituição Financeira de Desenvolvimento a trabalhar, e podem ter a certeza que o PSD tudo fará para que isso aconteça, e especialmente se for governo, como julgo que será a partir de outubro, isso será uma realidade, e portanto o novo plano de investimentos terá uma Instituição Financeira de Desenvolvimento a dinamizá-lo e a levá-lo até aos cidadãos, até às empresas, para que elas possam aproveitar esta diria eu, política europeia de promoção do crescimento, de promoção da sustentabilidade, de promoção do emprego.
Finalmente queria dizer-lhes ainda, a este propósito, que nós somos a favor dos tratados de livre comércio, mas de tratados que tenham proteção ambiental e proteção social. O exemplo do Tratado de Livre Comércio com o Canadá é talvez dos melhores, embora dos mais polémicos. Foi muito polémico, mas é dos melhores, porque tem um nível de proteção social e de proteção ambiental absolutamente ímpar quando comparado com a geração anterior de tratados de livre comércio. E aqui nós teremos que ter como grande prioridade, do meu ponto de vista, o Mercosul e, em particular, o Brasil. É um tratado que está adiado há 20 anos. No dia em que nós abrirmos o comércio a esse espaço da América Latina e, em particular, ao Mercosul e, em particular, ao Brasil, eu julgo que Portugal pode ter um papel muito importante, porque terá um papel estratégico na condução dessas relações entre a Europa e a América Latina e, em particular, o país mais importante do Mercosul, que domina 80% praticamente do comércio do Mercosul, que é o Brasil. E, portanto, este será para nós também uma prioridade a incluir aqui. Finalmente, meus caros amigos, há um aspecto que é essencial no plano da sustentabilidade, são os recursos próprios. Eu não vou agora amassá-los com detalhes técnicos, mas há um ponto que eu queria dizer, que eu queria aqui sublinhar. Nós consideramos que é absolutamente fundamental, no contexto europeu, o combate à evasão e à elisão fiscal. E, portanto, que nós sabemos que, neste momento, a perda é estimada em cerca de 1 bilhão de euros anuais, o que equivaleria a 7 orçamentos anuais da União Europeia se nós tivéssemos capacidade de recuperar todo este volume. E, portanto, se nós queremos recursos próprios, seja para o orçamento europeu, seja para os orçamentos nacionais, o combate à evasão fiscal é talvez a forma mais expedita, mais rápida de o conseguirmos. Finalmente, meus caros amigos, naturalmente, a reforma da zona euro. E aqui o Presidente já falou sobre ela e, portanto, não há muito, naturalmente, aqui a acrescentar. O essencial é dizer que nós queremos uma conclusão rápida da União Bancária, nomeadamente com o seguro de depósitos. Nós queremos um orçamento para a zona euro, uma capacidade orçamental, que possa, por um lado, patrocinar reformas, através de arranjos contratuais entre a União Europeia e Portugal, entre a Comissão Europeia e Portugal, e que possa, por exemplo, em caso de situações de crise, pagar uma parte do seguro-desemprego. Está previsto na nossa proposta que a capacidade orçamental, que o orçamento da zona euro possa ter também este tipo de utilização quando haja situações de crise que o justifiquem. Dito isto, queria dizer-vos que nós queremos uma Europa mais segura. Uma Europa mais segura, em primeiro lugar, é a segurança de pessoas e bens. E por isso se disse aqui muito bem, Força Europeia de Proteção Civil. Nós não estamos a alimentar, mais uma vez, enganos. Já houve uma mudança muito importante, um reforço muito grande do mecanismo europeu de proteção civil. Isso deveu-se aos deputados europeus do PSD. Fui eu quem pedi a Juncker, em pleno debate da União, em setembro de 2017, a seguir ao incêndio de Pedrógão e ainda antes dos incêndios de 15 de outubro, que disse: é preciso uma Força Europeia de Proteção Civil. Foi esta a minha pergunta. E imediatamente a Comissão respondeu no sentido de avançar com isso. A reforma que fez foi uma boa reforma, mas para nós não é suficiente. E por isso nós não estamos a fazer aquilo que outros fazem, que é repetir coisas que já estão. Estamos a saudar uma iniciativa na qual tivemos um papel muito importante. O José Manuel Fernandes teve aqui também um papel importante quando foi relator justamente da forma de financiamento desta Força Europeia de Proteção Civil, que tem recursos próprios. Pela primeira vez teremos recursos próprios, não apenas os meios nacionais ou os meios de outros países que são partilhados connosco, mas meios da própria União Europeia. Pela primeira vez haverá esta capacidade, mas nós queremos ir mais longe, queremos uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil e, portanto, queremos dar aqui um passo à frente. Queremos também mais segurança, digo eu, na defesa. Queremos uma enorme cooperação na defesa. E vou-lhes dizer o seguinte: se há matéria em que nos próximos 5 ou 6 anos a Europa vai avançar, é a matéria da defesa. Mas na defesa Portugal tem que ser muito cuidadoso. Temos de cooperar o mais possível, mas sempre com 2 condições. Primeira condição, só articulado e coordenado com a NATO. Segunda condição, o Reino Unido tem de ter uma parceria, se estiver fora da União Europeia, com este esquema de defesa próprio da União Europeia. Portugal, como país atlântico, que tem os seus 2 aliados de defesa principais, Reino Unido e Estados Unidos, não pode aceitar uma política de defesa europeia em que os Estados Unidos, no quadro da NATO, e o Reino Unido, numa parceria com a União Europeia, se estiver fora dela, não estejam envolvidos. Para nós isso é absolutamente essencial. E mais, há outra coisa que é essencial e que aqui digo já. Ao contrário do amigo Macron, do senhor
do nosso primeiro-ministro Costa, que eu tenho por um grande amigo, nós somos contra a ideia de exército único. Nós não queremos um exército único na União Europeia. Queremos cooperação reforçada. Queremos, com certeza, alguns batalhões mistos. Queremos capacidade de intervenção em missões de paz. Mas nós estamos muito bem com a NATO, estamos muito bem com a nossa aliança com o Reino Unido e não precisamos de um exército único em termos europeus. Isso nós rejeitamos categoricamente e nunca aceitaremos em caso nenhum. Como não aceitaremos já agora, digo eu, o fim da unanimidade na política externa. A Comissão Europeia veio agora, numa posição de licodoce, falar na unanimidade, no fim da unanimidade em alguns setores da política externa. Para Portugal, para já, com o Brexit, com as mudanças geopolíticas, para nós é essencial, é fundamental que se compreenda que nós não queremos o fim da unanimidade. Temos que ter um direito de veto. Não vamos usá-lo irresponsavelmente. É um direito residual, que só usaremos em último caso, mas eu lembro aqui, Timor não teria a história que teve se Portugal não tivesse a capacidade de ter travado, como travou nos anos 90, aquela que era a deriva da União Europeia e que era toda favorável à integração de Timor dentro da Indonésia. Foi o facto de estarmos sozinhos e termos conduzido sozinhos essa luta que permitiu que Timor-Leste fosse independente e, portanto, nós vamos continuar com esta regra. Nós não queremos o fim da unanimidade no caso concreto da política externa. Dito isto, caros amigos, nós temos uma posição, sabem todos, humana e aberta na questão das migrações, mas nós queremos fronteiras seguras. Nós queremos uma imigração controlada. Quanto tudo que sejam refugiados devem ser recebidos com níveis de dignidade e de deficiência humanitária, que não existem hoje na União Europeia. Se forem aos campos que existem, verão que os refugiados não estão a ser tratados devidamente, mesmo agora. Nós temos que sejam, mas que haja depois uma triagem. Quem é verdadeiramente refugiado deve ter um sistema de asilo e deve ser protegido. E quem não é, deve estar nas políticas de migração. Isto não quer dizer que não venha como imigrante. Claro que pode vir como imigrante, mas virá de acordo com as regras próprias da imigração. É esta clareza que nós queremos. E que não tem nenhuma desumanidade. Há países exemplares como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, que podem ter a certeza que têm critérios de imigração muito mais duros do que aqueles que nós propomos. E ninguém diz que eles respeitam os direitos humanos, porque eles estão disponíveis para acolher todos aqueles que são refugiados e, naturalmente, estão depois disponíveis para fazer uma seleção e um controle dos fluxos que seja cuidado e cuidadoso ao nível das migrações dos migrantes económicos. O que nós temos também de fazer é de continuar, e esse é que é o ponto com o qual eu queria praticamente terminar, temos que continuar com a ajuda ao desenvolvimento. Isto é, nós temos que pegar, em especial no continente africano, e fazer dele uma grande prioridade europeia. E por isso nós defendemos que para a presidência portuguesa de 2021, a prioridade europeia seja a África e seja o mar. Portanto, nós não defendemos que seja apenas a África, mas que a África seja uma prioridade europeia. Nessa altura, provavelmente, já terá sido aprovado aquilo que nós chamamos o Plano Marshall para a África, que é, no fundo, aquilo que nós dizemos um plano de investimentos para a África, um fundo europeu de desenvolvimento, que pode ajudar a África a desenvolver-se e que pode travar esses fluxos migratórios, fixando aí população, criando cooperação maior entre o continente africano e o continente europeu. Nós queremos que isso aconteça. Que a África seja a grande prioridade. E reparem, isto para Portugal é fundamental. Se a África for uma prioridade europeia, Portugal estará na dianteira das prioridades europeias. Porque poucos países têm o conhecimento profundo da realidade africana e a relação afetiva e profunda com os africanos que tem Portugal. E, portanto, para nós fazer da África um grande desígnio, digamos, da política europeia, é obviamente também reforçar o Estatuto de Portugal. Queremos também que o mar e os oceanos sejam um dos grandes objetivos da presidência portuguesa. Nós, especialmente se o Reino Unido sair da União Europeia, a dimensão atlântica, a dimensão marítima da União vai perder-se em grande parte e é fundamental que os Estados da fachada atlântica, como Portugal, como a Suécia, como a Dinamarca, como a Holanda, como a Bélgica, como a Irlanda, sejam capazes de criar um clube, coisa que nunca fez António Costa, que se resumiu ao Clube Med, o Clube Atlântico, justamente para equilibrar a eventual saída do Reino Unido e para acompanhar e monitorizar o Brexit, no caso dele vir a ocorrer. Nós temos de ter essa aliança. Não temos que nos focar apenas nos países do Sul. Não temos que nos focar apenas nos países do Leste para a coesão. Não temos que focar apenas nos países médios. Nós somos um país atlântico, de vocação atlântica, um país marítimo e oceânico, e por isso tem que ser para nós uma prioridade e tem que ser uma prioridade da presidência portuguesa. Meus caros amigos, foi longa esta intervenção, mas foi para vos dar um panorama completo
daquelas que são as nossas principais ideias para as eleições europeias. E agora o que vos queria dizer é o seguinte: nós acreditamos que é preciso ter mais peso na Europa. O PSD já tem um peso e influência grande na Europa, através do comissário, através dos seus deputados, dos cargos que ocupamos no PPE, no grupo PPE e na dinâmica do próprio Parlamento. Mas nós podemos ter mais influência, nós podemos ter mais peso. Para termos mais peso e mais influência, para haver mais Portugal na Europa, é necessário que, naturalmente, haja mais votos no PSD nas eleições do dia 26 de maio. E então é isso que eu vos peço a todos. É que trabalhemos agora, nestes dias que restam, nestes 27 dias que restam até às eleições, para dar uma votação expressiva ao PSD, uma votação forte que nos permita ganhar as eleições e ter um peso no Parlamento Europeu que seja o peso de uma corrente moderada, pró-europeia, que ao mesmo tempo é crítica, é reformista, é pragmática e é capaz de conjugar o interesse nacional com o interesse europeu. Contamos com o vosso voto e com o vosso voto tenho certeza que vamos vencer. Muito obrigado.